Oi, Eni, tudo bem? Tudo bem, André. Semana de muitas visitas aqui no Senado. Pois sim, Eni. 5 ministros participaram de audiências públicas em comissões. E muitos projetos foram aprovados também. Vamos ver no programa de hoje. O plenário aprova projeto que facilita o cancelamento de TV por assinatura. As alterações propostas pelo governo para o sistema previdenciário brasileiro movimentaram o Congresso esta semana. Mudanças no programa Mais Médicos vão ser encaminhadas ao Congresso Nacional. A informação é do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Senado Notícias Revista começa agora. O Senado aprovou nesta semana muitos projetos da Câmara dos Deputados, André. É verdade, Eni. As propostas vão desde mudanças na divulgação de resultados dos vestibulares até alterações na Lei de Sociedades Anônimas. Os senadores aprovaram um projeto sobre divulgação dos resultados de vestibulares. A proposta garante ao candidato não classificado o acesso às suas notas em todas as provas e a sua posição na ordem de classificação. O relator defendeu que, dessa forma, a transparência e o controle dos processos seletivos estariam assegurados. Para facilitar e melhorar o acesso da educação aos níveis estabelecidos, inclusive ao nível superior, o que, obviamente, ajuda a melhorar a educação e o acesso, democratizando o acesso da educação para tantos que precisam no Brasil. O plenário também aprovou proposta que facilita o cancelamento de TV por assinatura. Pelo texto, os usuários vão poder cancelar os contratos não só por telefone, mas também pessoalmente ou pela internet. É um verdadeiro desrespeito ao consumidor. Chega-se a ficar 1 hora ou às vezes mais de 1 hora no telefone na tentativa de fazer esse cancelamento e às vezes ao final nem dá certo ainda. Os senadores também aprovaram um projeto que proíbe o poder público de pagar antecipadamente por serviços que ainda serão prestados. A proposta altera a lei de licitações e permite pagamento antecipado apenas quando o edital der garantias efetivas da realização integral e satisfatória do contrato. Também foram aprovadas alterações na Lei de Sociedades Anônimas. Pelo novo texto, empresas sem ações negociadas na Bolsa com patrimônio de até 10 milhões de reais estarão dispensadas de publicar documentos como balanços financeiros e editais para convocar assembleias de acionistas. Atualmente, somente empresas com patrimônio líquido de até 1 milhão de reais podem deixar de publicar o material. O plenário também realizou a 4ª discussão, ainda em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que permite a bombeiros e policiais militares o acúmulo de cargos. Essa proposta de emenda constitucional vai reparar a grave injustiça e ainda reforçar a aproximação da instituição policial militar e bombeiro militar com a população. As mudanças propostas pelo governo para o sistema previdenciário brasileiro movimentaram o Congresso essa semana, André. Pois é, Eni. O ministro da Economia, Paulo Guedes, veio ao Senado explicar as mudanças para os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se não houver uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, as futuras gerações estarão condenadas. O sistema atual é um avião que está indo para alto mar sem combustível e você pede ao seu filho para vir, ele traz o seu paraquedas. Você pula na praia e ele vai embora para alto mar. Nenhum brasileiro gostaria de fazer isso com seu filho. Quer dizer, olha, eu quero que você entre no meu sistema antigo, que vai quebrar, porque você traz o meu paraquedas, você paga, eu pulo e você segue para quebrar. Então, eu considero isso uma questão de responsabilidade nossa com as futuras gerações. Aqui no Congresso há um certo consenso sobre a necessidade de se fazer mudanças na Previdência, mas vários pontos da reforma têm sido questionados pelos parlamentares, principalmente o sistema de capitalização, o BPC e a aposentadoria rural. Não existe aqui uma oposição
oposição organizada tentando impedir a reforma da Previdência. Pelo contrário, é quase consenso que a Previdência tem que ser, a reforma tem que ser feita. É evidente que tem ali eventuais discordâncias pontuais. Como foi dito pelo senador Tasso, existe uma boa vontade extraordinária aqui, particularmente aqui no Senado, e isso tem que ser mobilizado a favor do Brasil e das reformas. A questão da aposentadoria rural, a questão da redução da idade mínima da mulher do campo e a questão do BPC não chega a 8% desse percentual. Ou seja, é um valor muito pequeno, num montante muito grande, onde o impacto na vida dessas pessoas vai ser uma coisa terrível. E antes tinha 10 contribuindo para um se aposentar. Daqui a pouco são 6 para um se aposentar. Daqui a pouco um vai contribuir, 10 vão se aposentar. Ao defender o sistema de capitalização, Paulo Guedes lembrou que a reforma não pode ser tratada com viés ideológico e que o corte de salários de servidores não é uma ameaça, e sim uma realidade. Estou fazendo uma projeção do que já está acontecendo. Há governos que estão atrasados 3 meses, 4 meses, salários de funcionário público, já. Então, o que vai acontecer é que a máquina pública brasileira vai implodir. A reforma da Previdência tem motivado diálogos e até atritos entre governo e Congresso. No Senado, foi tema de audiência na Comissão de Direitos Humanos e foi várias vezes citada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência no Senado. Sempre polêmica, a reforma é tema da coluna Lá e Cá desta semana. Tem gente contra e tem gente a favor da reforma da Previdência. E você, está do lado de lá ou do lado de cá? Os senadores Paulo Paim e Nelsinho Trade respondem. A reforma da Previdência é considerada a prioridade número 1 do governo. A votação do projeto enviado ao Congresso é urgente para o Brasil? Não é urgente, é desnecessário. O que nós temos que fazer nesse país é a reforma tributária em primeiro lugar. Aí você tem receita e calcula as despesas. Eu estou aqui há 32 anos. Todos os anos vem esse debate que o país vai quebrar, vai falir, vai ser o fim do mundo se não tiver uma reforma na Previdência. Sim, a votação do projeto da reforma da Previdência, com certeza é a pauta mais importante que todos nós brasileiros esperamos que ela seja esgotada a fim de gerar dividendos, principalmente no lado da economia do Brasil. As idades mínimas apresentadas para a aposentadoria são adequadas para a realidade brasileira? Eu quero manter a diferença como existe hoje, de 5 anos de diferença entre homem e mulher, porque é inegável que a mulher tem uma jornada tripla, não é nem dupla, é muito mais do que isso. Quando se envia um projeto dessa natureza, já existe uma expectativa de eventuais mudanças. Quando ele foi concebido, foi em cima de critérios técnicos avaliados pela expectativa atual de vida do brasileiro. Eu penso que são ajustadas para a nossa realidade. A substituição do atual sistema de repartição para o sistema de capitalização trará bons resultados? Esse é o maior absurdo de toda a reforma. Tem os dados da OIT que dizem o seguinte: 30 países no mundo fizeram essa experiência. Desses, 18 já desistiram, já mudaram. E os outros estão buscando uma nova fórmula, porque capitalização não deu certo. É um mecanismo importante até para levar o aspecto da saúde financeira do novo sistema de previdência do Brasil. Existem 3 opções nas regras de transição do atual sistema para a previdência proposta. Uma delas é a regra de pontos, que soma a idade e tempo de contribuição e termina em 2033, com 105 pontos para homens e 100 pontos para mulheres. As outras opções são idade mínima com tempo de contribuição e por idade. As metas e os prazos são justos? As regras de transição estão muito longe daquilo que nós gostaríamos. Temos casos ali que nem tem regra de transição, que é aplicada de imediato. O que nós teríamos que fazer nesse momento era, eu não sou contra aprofundar o debate, seguir as recomendações da própria CPI da Previdência que eu presidi, foram 6 meses de um longo trabalho. Existe aí uma expectativa
de uma eventual alteração nesse quesito, principalmente num debate que deverá ser bastante aprofundado, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. Mas, a ponto daquilo que nós entendemos ser prudente, entendo que é justa, sim. Militares precisam de propostas diferenciadas e compensações na reestruturação da carreira? Eu admito que nós temos que ter um cuidado especial com as aposentadorias especiais. Professores, por exemplo, né? E quem trabalha em área insalubre, penosa e periculosa. Não é só os militares, é a Polícia Civil, é a Polícia Militar, é as Forças Armadas, porque o projeto vem aqui abraçando as Forças Armadas. Qual é o equívoco da proposta que veio aqui das Forças Armadas? É quando eles misturaram política salarial com reforma da Previdência. Política salarial é legítimo que eles apresentem em qualquer momento, como outros setores também apresentem, mas a reforma da Previdência é outra coisa. Entendo que sim, porque várias questões, quesitos da legislação trabalhista em vigor ao trabalhador comum não são inerentes aos militares. Por esse motivo e pelo lema que se carrega na consciência do militar de servir a pátria e morrer, colocar a sua vida em função dessa defesa, eu entendo que é justa. Depois da saída dos cubanos, o programa Mais Médicos vai ser reformulado. As mudanças vão ser encaminhadas ao Congresso e a saúde indígena vai mudar no organograma do Ministério da Saúde. Essa semana foi a vez dos senadores da Comissão de Assuntos Sociais conhecerem os planos da pasta comandada pelo ex-deputado Luiz Henrique Mandetta. Médico ortopedista, Mandetta analisou os primeiros 90 dias à frente do Ministério da Saúde. Essa semana, anuncia um novo organograma para o setor. Os índios, por exemplo, serão atendidos dentro da nova Secretaria de Atenção Primária. As comunidades indígenas foram o tema da preocupação do senador Messias de Jesus. Independente da manutenção ou não de uma secretaria especial, que tenha um órgão descentralizado com autorização e que seja rápido o atendimento para os povos indígenas de Roraima. Eu não tenho problema com o tamanho do recurso em saúde indígena. Não, eu sei que ela é muito mais dispendiosa, mas para 700 mil índios, o recurso que o país põe, e nós precisamos fazer chegar lá. Já o programa Mais Médicos, muito comentado após a saída no ano passado dos profissionais cubanos, vai ser reformulado. As mudanças, segundo o ministro, virão para o Congresso em abril. 2.000 médicas e médicos que permaneceram, estão numa condição de exilados. Nós devemos ter uma proposta de como que essas pessoas possam se reencontrar com a sua profissão legalizada. E uma das principais preocupações dos senadores foi uma eventual perda de recursos da saúde. A PEC do teto já tirou 7 bilhões da saúde desde que ela foi implantada. Manter a vinculação e, ao mesmo tempo, tirar do teto de gastos os recursos para áreas como a saúde, eu acho que tem que ser uma meta perseguida por todos nós, inclusive pelo ministro da Saúde que está no governo. No caso da PEC dos gastos, não tem nada dizendo que não se pode colocar mais recursos em saúde. Nós vamos colocar mais recursos, nós vamos apontar de onde que eles virão. E depois de 45 minutos de exposição do ministro, o presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, deu espaço para o depoimento de quem é vítima direta da falta de recursos da saúde. Laísa Poliana tem atrofia muscular espinhal, uma doença degenerativa. O remédio disponível no Brasil é acessível para poucos. Eu tenho tipo 3 porque passei a andar, mas tipo 2 cientificamente. E estou passando a tomar sim a medicação Esperança. Já tomei 5 doses do medicamento e não foi fácil até lá conseguir tomar esse medicamento. O que a medicação estava me tirando as minhas forças, tirando a minha respiração e falar: mãe, me socorre, estou precisando de ajuda. Estou sem respirar, não estou conseguindo comer. E vem a medicação e me ajuda.
Então precisamos que a medicação seja liberada pelo comitê, seja liberada pelo SUS, porque todos têm direito a viver. Não precisamos pagar para viver. Não é uma medicação simples, não é um comprimido que se toma todo dia, ele é super monitorado. A gente está na esperança de que em breve a gente tenha terapia genética para esta doença, é a primeira que deve estar sinalizando, que é silenciar o gene que está se manifestando, ele aciona, o laboratório em questão sinaliza com a cura. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que o acordo assinado com os Estados Unidos para a exploração comercial da base de Alcântara, no Maranhão, poderá render 3 bilhões e meio de dólares por ano para o Brasil a partir de 2020. Marcos Pontes foi mais um ministro que veio ao Senado essa semana. Ele participou de audiência pública conjunta das comissões de Relações Exteriores e de Ciência e Tecnologia. A base de Alcântara é a janela brasileira para o espaço. Um ponto estratégico e privilegiado para o lançamento de foguetes e satélites pela proximidade com a linha do Equador, o que permite economia de até 30% de combustível. Aos senadores, o ministro Marcos Pontes disse que, pelo acordo, os Estados Unidos permitem que o Brasil use comercialmente a base para o lançamento de satélites, desde que tenha algum componente americano. Em troca, o Brasil deverá garantir que a tecnologia não seja copiada. Não cedemos nenhuma parte do território nacional, nós não autorizamos os Estados Unidos a lançar qualquer coisa aqui que eles queiram, nada disso. Marcos Pontes fez questão de deixar claro que a base vai ser controlada pelo Brasil e que não poderá ser usada para lançamento de mísseis. Segundo o ministro, o Brasil deixou de ganhar cerca de 15 bilhões de reais nos últimos 20 anos com a base fechada e que o acordo vai significar desenvolvimento para a região. Isso gera mais empregos, gera novas empresas, deu uma ampliação do empreendedorismo local, fixa as pessoas no local. Isso é a abertura, é um ponto de inflexão no desenvolvimento econômico e social daquela região. Quando havia aquela expectativa décadas atrás de Alcântara, era todo o mundo de olho para lá. Depois que deu infelizmente, aquela tragédia, aquele monte de lata e aqueles danos que causaram, aí o mundo esqueceu e o Brasil também, nós ficamos lá sofrendo com as comunidades e sofremos as consequências daquele desastre. O senhor colocou na sua exposição que a comunidade local ganha, mas ganha o quê? O que é que será feito? Haverá uma expansão do ponto de vista físico? E se houver remanejamento, o que é que vai acontecer? É importante a gente ir lá discutir em conjunto, a partir desse passo aqui, a partir da aprovação desse acordo de salvaguardas, a gente vai estar com uma agenda muito bacana para discutir coisas positivas no Estado e lá descobrir como que pode ser feito, o que precisa e como pode ser feito para ajudar o desenvolvimento da região. A assinatura do acordo com os Estados Unidos não significa que o uso comercial da base de Alcântara já está permitido. Para que isso aconteça, é preciso a ratificação do Congresso Nacional, ou seja, a autorização tanto da Câmara quanto do Senado. Os bombeiros que atuaram no resgate das vítimas de Brumadinho receberam uma homenagem no plenário do Senado, André. E o ex-presidente da Vale prestou depoimento na CPI que apura as causas do rompimento da barragem. A tragédia de Brumadinho completou 2 meses. O rompimento da barragem de resíduos tóxicos deixou 210 mortos e 96 pessoas desaparecidas. Os rastros de destruição ficaram por todos os lados. Bombeiros trabalharam incansavelmente no resgate das centenas de pessoas atingidas. Além da Corporação de Minas Gerais, outros estados também enviaram profissionais para auxiliar nas buscas. Foram dias e noites em meio ao lamaçal, em busca de esperança. Como reconhecimento, os bombeiros que atuaram no resgate foram homenageados em uma sessão especial no Senado Federal. Vidas alheias e riqueza a salvar. Esse verso, extraído da belíssima canção do Soldado do Fogo, constitui um lema dos bombeiros brasileiros. Apesar da tristeza que tomou conta das pessoas, de todo mundo, a chama da salvação se acendeu com a atuação dos senhores, que dia e noite trabalharam para salvar as vidas e também para resgatar os que sucumbiram à lama.
E para dar explicações sobre a tragédia, a CPI de Brumadinho convocou o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Questionado pelos senadores, ele admitiu falhas na análise de riscos, mas assumiu que não foi informado pela área técnica do problema. A falta de respostas concretas fez com que o ex-presidente fosse criticado pelos parlamentares. Fábio concluiu dizendo que determinou a celeridade no pagamento das indenizações às vítimas e que as investigações vão definir a responsabilidade sobre a tragédia. Rejeitos minerais de Brumadinho chegam ao Rio São Francisco e o Senado vai realizar audiência pública para ouvir cientistas contrários à tese de que a ação do homem no planeta é determinante para o aquecimento global. Temas da coluna Momento Eco, que você confere agora com o jornalista César Mendes. Na semana passada, enquanto comemorávamos o Dia Mundial da Água, uma péssima notícia foi divulgada. Os rejeitos minerais que vazaram da barragem operada pela Vale em Brumadinho, Minas Gerais, e que já atingiram de forma extremamente grave o Rio Paraopeba, já chegaram ao Rio São Francisco. Medições realizadas por técnicos da ONG SOS Mata Atlântica, num trecho do rio compreendido entre os municípios mineiros de Felixlândia e Pompeu, acusou água imprópria para o consumo humano, com turbidez acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e com presença excessiva de ferro, manganês, cobre e cromo. Aqui no Senado, a Comissão de Relações Exteriores anunciou que vai realizar uma audiência pública reunindo cientistas contrários à tese de que a ação do homem no planeta é determinante para o aquecimento global. O pedido da audiência pública foi feito pelo senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e a reunião deverá ser conjunta com a Comissão de Meio Ambiente. Entendendo que esse é um tema que envolve o país na sua relação com o mundo e que há controvérsias muito graves sobre isso, eu proponho o convite a pessoas que, como diz o requerimento, pensam diferente. O que não impede que, após essa audiência, outros colegas façam, a exemplo disso, uma outra audiência com outras correntes de pensamento. Esse foi o Momento Eco. Na semana que vem, a gente está de volta, aqui no Senado Notícias Revista, com mais informações sobre meio ambiente. Tchau! O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também veio ao Senado. Ele falou das prioridades do Ministério e respondeu a perguntas sobre a liberação de agrotóxicos e o tratamento dado ao problema das mudanças climáticas. O ministro disse que a agenda de qualidade ambiental urbana é a prioridade do Ministério. Ele lembrou que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental e que 75% da população do país hoje vive nas cidades. Na agenda de qualidade ambiental urbana, saneamento talvez seja uma das matérias ou a matéria mais relevante. Para além do tema de saneamento, também a parte de resíduos. Também faz parte desta agenda de qualidade ambiental urbana a qualidade do ar. Aperfeiçoar a interação do Ministério com os setores produtivos é outra prioridade. Nós entendemos que é extremamente importante inocular desde o primeiro momento, do início da concepção do projeto, da ideia, enfim, a preocupação com o tema ambiental. O ministro falou também de licenciamento e fiscalização. Disse que o foco principal deve estar nos empreendimentos de maior risco. É preciso saber priorizar, portanto, esses esforços, seja de recursos humanos, de tecnologia ou orçamentários, para os temas, de fato, de maior relevância. A liberação recente de agrotóxicos proibidos em outros países foi questionada. Os senadores também criticaram a extinção de órgãos voltados para a questão climática nos Ministérios de Relações Exteriores e do Meio Ambiente. André, essa semana foi movimentada no Senado, hein? Sim, Eni. A Agência Senado acompanhou tudo. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a proposta de emenda à Constituição que dá mais agilidade à tramitação de projetos de iniciativa popular. O autor da PEC, senador Regufe, quer que esses projetos passem a trancar a pauta do Senado e da Câmara dos Deputados,
caso não sejam analisados em 45 dias. Na terça-feira, a agência Senado destacava a aprovação em plenário do projeto que garante aos usuários de TV por assinatura o direito de cancelar os contratos por telefone ou via internet. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou, como a gente já viu aqui, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, participou por quase 6 horas de uma audiência pública aqui no Senado. Moro disse não se opor à possibilidade de a tramitação do projeto anticrime ser iniciada no Senado para que a Câmara atue como casa revisora. Já na quinta-feira, um dos projetos em destaque na capa da agência Senado foi a participação do ministro Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em audiência conjunta da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Depois de alguns dias de indefinição, o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que foi entregue em fevereiro na Câmara dos Deputados, que é por onde começam a tramitar os projetos do Executivo, deve ser analisado também no Senado Federal. Isso foi possível porque 3 novos projetos iguais à proposta original do pacote anticrime em tramitação na Câmara foram protocolados no Senado. A iniciativa partiu da senadora Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, que entendeu que as duas casas podem encaminhar a proposta. A parlamentar ressaltou que tanto a Câmara quanto o Senado podem fazer o debate e dar agilidade ao projeto. A senadora protocolou 3 projetos com o mesmo conteúdo apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os textos serão encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Nós temos hoje 2 pautas importantes no Brasil. Nós temos a pauta da Previdência, que é necessária, não é, do ponto de vista econômico, pelos ajustes que são necessários no Brasil. E nós temos a outra pauta que é fundamental no Brasil, que é o combate ao crime organizado, que é o combate à corrupção, ao narcotráfico, que é uma necessidade premente hoje no Brasil. E aí agora nós precisamos dar uma resposta para o povo brasileiro. Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Moro defendeu o pacote anticrime e a urgência na análise do projeto e ressaltou que está aberto ao diálogo. O que eu tenho sentido nas conversas com os deputados, assim como dos senadores, é uma receptividade, porque se percebe aí um desejo até de melhorar por bem-estar de todos a segurança pública, enfrentando esse problema da corrupção, crime violento e crime organizado. Hoje, o Senado usa um moderno sistema de votação com painel eletrônico, senha e reconhecimento digital. Mas na época do Império, a votação era bem diferente. No quadro Coleção Senado, vamos conhecer as urnas utilizadas naquela época pelos senadores e que estão expostas no Museu do Senado. As urnas usadas pelos senadores para a votação em plenário até 1903 são peças em prata, fabricadas em 1824. Elas podem ser vistas nesta pintura de Victor Meirelles, de 1875. A tela retrata o juramento da princesa Isabel ao assumir o trono, em virtude da viagem de Dom Pedro II à Europa para tratamento médico. Nas laterais, as urnas possuem símbolos em alto relevo que remetem à mitologia greco-romana. Mercúrio representa o comércio, os viajantes e a diplomacia. À direita está o brasão do Império. Tênis personifica a justiça, a ordem e o direito. É considerada a guardiã dos juramentos dos homens. E fortuna representa a fertilidade, a riqueza e a abundância. No topo das urnas, uma águia simboliza a coragem, a força e a proteção divina. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.